Pronto, voltei. Vamos lá. Olá pessoal, boa noite. Fiz a minha primeira entrada ao vivo aqui, mas deu um problema aqui, congelou tudo, reiniciei. Só estou aqui agora digitando, fixando o tema do nosso encontro de hoje. Só um minutinho. Pronto, agora vamos fixar isso aqui. Pronto, comentário fixado. Está aí, pessoal. Vou chamar também a nossa convidada. Olá, Tabata. Tudo bem? Tem uma luz aqui bem em cima, gente. Me ouve bem? Ô, você me escuta bem? Eu estou te ouvindo bem baixinho. Peraí, vamos ver aqui. É que se eu for pra cá... Tá melhor agora? Também posso mexer no meu volume aqui, né? É que eu tô preocupada com a luz que tá aqui. Se eu Não, tá mexer... legal. Tá legal? Se eu mexer um pouco mais vai ficar uma luz, assim. Não vai Não, ter... pra mim tá legal, pra mim tá legal aqui. Eu aumentei o volume no meu celular. Mas vamos lá. Bem, pessoal, eu entrei aqui primeiro ao vivo, aí deu um probleminha, travou tudo, reiniciei. Então agora estamos de volta aqui. Entrei na hora boa. Bem, Ó, essa entrou luz certo. aqui, qualquer coisa você me grita. Se eu me mexer e ela, ó, de novo. Ah, fica tranquilo. Qualquer coisa falando, tá baixo pra cá. É. Bom, pessoal, o nossa conversa de hoje, da Soperge, mais uma live. Bem, é o diálogo com a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, né? Vamos estar aqui conversando com a Tabata Pérez, que é a atual presidente da associação. Bem, as pessoas já estão entrando, já estamos numa hora boa. Tabata, lembrando que eu tenho um sério problema com o cronômetro, mas está aqui, estou tentando observar aqui. Quando tiver faltando 5 minutinhos, já começo a apontar para o fim, tá bom? Tá, eu vou confiar em você. Confia, Depende, confia. voto de confiança, eu acho importante. E pessoal, lembrando que quem quiser fazer perguntas, só fazer aqui no comentário ou ali naquela interrogação do lado. Quem quiser fazer a divulgação da nossa conversa aqui, vai nessa gaivota também. Chama as pessoas para estarem aqui. Então, oficialmente agora, boa noite a todos. Não sei em que parte do mundo você me ouve agora, você que nos vê está. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tabata, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Associação de Psicologia do Esporte aqui do Rio de Janeiro agradece o seu aceite, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Muitas vezes acompanhando as nossas discussões aqui no chat, ali a discussão, e hoje estando aqui na conversa, né? Mas vamos lá. Tabata, o tema é a Abrapesp, a Associação Brasileira, né? Então vamos começar com a pergunta mais simples possível. E aí, o que é a Abrapesp, o que é a associação? Nos apresente a associação, por favor. Pode deixar. Não, primeiro agradecer o convite, né? Porque de fato eu ficava aqui sempre acompanhando, sempre que possível, né? Porque também tem um fuso horário que é um pouco complicado, mas sempre que possível acompanhando. Então é um prazerzão estar aqui também com vocês.
Lembre, explique por que do fuso horário, que algumas pessoas não sabem. Nesse momento eu estou em Portugal, então eu estou 4 horas na frente, então às vezes eu não consigo acompanhar as lives porque eu estou dormindo mesmo, né? Não é falta de interesse, então. Mas vamos lá. O que é a Abrapesp, sendo bem básica, é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que tem como objetivo principal fomentar a psicologia do esporte pelo Brasil. Então, esse é o objetivo principal, é uma associação que, na verdade, assim, tem uma divergência de data aí de quando ela começou, porque o estatuto começou a ser feito no começo dos anos 2000, e oficialmente ela data de 2006, se eu não me engano, eu sou meio ruim de data. Mas, assim, é importante passar para as pessoas o porquê dessa data, e porquê que é fácil lembrar que era no começo dos anos 2000, porque foi o momento em que a gente teve uma resolução do CFP que estabeleceu a psicologia do esporte como uma especialidade do psicólogo. Então, essa resolução é de 2000 e, a partir de então, começa esse movimento para a gente ter uma Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Então, foi o momento em que se fez o estatuto, em que as coisas se organizaram para tomar o corpo do que hoje é a Abrapesp, do que tem sido desde essa época. Você traz essa questão. Tá perguntando assim. Não, tá? Não, você traz essa questão da resolução CFP 2000 muito interessante. Eu não vou lembrar quem trouxe essa informação, né? Mas geralmente, né, quando uma especialização é criada, é aprovada, né, já existe uma prática acontecendo no mercado há muito tempo, já existe uma mobilização, já existem associações acontecendo, então existe uma demanda dos profissionais muito grande, e aí isso se torna, aquilo ali oficializa como uma especialização. Com a psicologia do esporte foi diferente, né? A associação, a criação dela como especialização veio antes do movimento organizado entre os profissionais da psicologia do esporte. Sim, mas claro que é importante também passar para as pessoas que a psicologia do esporte não é uma área emergente, né? Isso é uma coisa que às vezes eu escuto de psicólogos ainda, entender a psicologia do esporte como área emergente, e nem no Brasil. Né? No Brasil, a gente tem trabalhos aí desde a década de 50, 60, né? A gente tem os trabalhos do João Carvalhais como marco na década de 50, mas já tem os trabalhos aí da Cristiane, da Adriana Amaral, trazendo aí alguns recortes de trabalhos, inclusive aí no Rio, antes ainda desse período. Então, a psicologia do esporte ela já tem aí muitas décadas, né, de vários trabalhos muito bem feitos, outros não, mas enfim, como em toda a área. Então, assim, o fato de não existir essa associação não significa dizer que a psicologia do esporte só se organizou nesse momento. Né? Eu acho importante também passar isso para as pessoas, para não parecer que só existiu psicologia do esporte no Brasil a partir de 2000, né? Não, já tem boas décadas antes. Algumas boas décadas já, exatamente. E muitas histórias já para contar já desse período também. Sim. E, bem, foi uma apresentação super tranquila, assim, foi bem sucinta do que é a associação. E você, como é que você chega à Abrapesp? A minha trajetória foi muito... sabe quando você vai por um caminho e não está sabendo muito bem o que implica isso, né? Acho que a Abrapesp foi um pouco essa história. Eu sou de Fortaleza, então fiz a minha graduação, meu mestrado lá. Então, sempre procurando coisas em psicologia do esporte, mas de uma forma muito autodidata, porque pensa, mais de 10 anos atrás, né, não tinha nada. Eu me formei em 2009. Então, assim, 15 anos atrás, não tinha nada. Tinha algumas pessoas que trabalhavam na área já, né, como Ricardo Ângelo, Orosindo Leão, mas a gente não tinha uma sistemática, a gente não tinha cursos, a gente não tinha muitas disciplinas nas universidades, como hoje a coisa está bem mais organizada. Então, eu comecei a ir para São Paulo, fazer cursos sempre que eu podia, ia mensalmente, e aí nessas idas, né, eu acabei indo, e eu não sei dizer como que eu parei no evento da Abrapesp, não lembro, sinceramente, se foi alguém que me chamou, se eu vi na internet, não sei. Sei que numa dessas idas eu descobri um evento e fui, e aí fui conhecendo o pessoal e todo mundo muito acolhedor, né? E pouco tempo depois, isso foi na época, foi a gestão anterior à gestão da LU, porque aí quando foi na organização da gestão da LU, que foi 2013, eu já fiz parte dessa gestão no Conselho Fiscal. Eu acho que era... Acho que era a Simone. Simone Sanches.
Simone Sanches. É. Então, eu entrei, assim, eu não entrei na Abrapesp nesse momento, mas eu conheci a Abrapesp. Na verdade, eu já sabia de nome, né, mas de conhecer as pessoas, foi nessa gestão. E aí eu me associei, de fato, a partir de 2013, quando entrei na gestão da Lu. E eu me lembro que eu achei muito esquisito, né? Assim, era como quem sou eu e eu tô fazendo parte de conselho fiscal e as pessoas estão falando comigo, né? E isso eu acho que é uma cara da Abrapesp até hoje, né? A Marisa, que gosta muito de falar desses encontros de corredores, então acho que a Abrapesp tem um pouco essa marca, né? Ah, você tá chegando aqui pela primeira vez, você tá aqui, vamos conversar, né? Vamos trocar uma ideia. E a gente acaba se aproximando muito dessas pessoas que estão acabando de chegar na área. Então foi assim que eu entrei e eu vejo que é assim que algumas pessoas continuam entrando. E curiosamente eu fui fazendo parte de várias gestões, né? Nunca fiquei na diretoria executiva, mas em 2013, né, fiquei lá no Conselho Fiscal com a Lu. 2015, quando foi a sua, né, você como presidente, eu fui da Comissão de Atualização. Sim, Quando sim. foi com o Cris, na última gestão, Comissão de Relacionamento Externo e agora para a presidência. Né? Então, acabei engatando assim uma gestão atrás da outra nesses anos, até chegar na presidência. A gestão do Cristiano Barreira, para quem não sabe, né, professor da Faculdade de Educação Física da USP, né, do campo lá de Ribeirão Preto. Sim. Gislane, ó, entrando aqui, mandando um tchauzinho. E você fez parte do relacionamento externo, internacional, e eu fiz do externo nacional. Ainda dividimos a comissão. Sim, sim. E é muito interessante o que você fala, que você trouxe, né, da proximidade. Temos o congresso que acontece, já faz parte, né, desse histórico da psicologia brasileira, o congresso Abrapesp, né, sempre acontecendo ali, de certinho de 2 em 2 anos. Realmente é um espaço muito acolhedor, né, pessoas que chegam pela primeira vez são super bem recebidas, né. Como você falou, lembrou bem a Marisa falando, o congresso acontece nos corredores também. E esse ano temos aí, em tempos de pandemia, esse ano não, vamos lá. Esse ano não é ano não é ano de congresso, né? Mas tem Mas, né, que agora a gente está exatamente nessa perspectiva de descentralização da Abrapesp, que a gente tem feito nos anos em que não tem o nosso congressão, a gente está tendo o Norte-Nordeste. E sim, esse sim. ano, que ia ser em Manaus, vai ser todo online. Então, já estou avisando aqui para as pessoas. Já começaram as primeiras divulgações. Quer falar rapidinho o que é o Norte e Nordeste? Um pouco dessa história? Já Você te também estava no primeiro Norte e Nordeste, não estava? contava. Eu já te cortei, agora já foi, né? Você estava com outro raciocínio, eu já cortei. Não, relaxa, relaxa. Mas talvez a melhor pessoa para falar do Norte e Nordeste seja a Cris, do Maranhão, e não eu, mas eu estava lá desde o primeiro, fui da organização do segundo, estou envolvida com o terceiro, então é um movimento que tem sido muito bacana, né, de fortalecimento da área nessa região, que é uma região que a gente sabe que é esquecida em várias esferas, não é só na psicologia do esporte, né, então eu acho esse marco importante também, desde a gestão da Lu, essa perspectiva de descentralização da psicologia do esporte brasileiro, que estava muito concentrada no sudeste do país. Então a Lu começou a catar mesmo. Vamos ver quem está fazendo psicologia do esporte no norte, no nordeste. Eu lembro até que na sua gestão você falou, quero descobrir alguém do Acre, né? Então a gente queria pegar todos os estados. Então, desde a gestão da Lu até hoje, a gente tem passado por essa mobilização mesmo de tentar ver quem... Porque no fim a gente descobria que já tinha gente fazendo psicologia do esporte em vários lugares. Era só que a gente não sabia. Né? Não era assim que a gente precisa levar o conhecimento para as pessoas. Não, as pessoas já têm um conhecimento muito bom e a gente tem muito a aprender com elas. Né? Então, o Norte e Nordeste surge dessa demanda e de falar um pouco dessa realidade, porque muitas vezes tem algumas práticas que elas só vão fazer sentido mesmo em algumas regiões do país, né? E a gente precisa entender um pouco melhor como é que isso funciona, como é que isso acontece, de que forma. Então, o primeiro Norte e Nordeste foi em São Luís, do Maranhão, organizado pela Cristiane Carvalho. O segundo foi Fortaleza, organizado pela Tássia. E o terceiro eu tô falando assim, uma pessoa, gente, é uma comissão. Eu só tô falando quem foi a pessoa que presidiu, coordenou. E agora a gente tem aqui à frente, no de Manaus, o Matheus Vasconcelos e a Patrícia Cerudo.
né? Uhum. Tá previsto para... Tá, não, vai acontecer em novembro, né? Tava previsto para ser em Manaus, como eu falei, agora ele vai ser todo online. Eu sou ruim de data, já falei isso, e eu não sei exatamente, mas vai ser perto do feriado do 15 de novembro? 12, 13, 14, algo do 12, gênero 13, assim. 14, o Matheus era para estar aqui nesse momento, mas, É enfim, verdade, ele não apareceu ali ainda, não. é um absurdo. Mas, assim, dá para seguir a Abrapesp no Instagram, que a gente sempre está postando, então o pessoal tem como saber. E quando você fala sobre essas histórias das outras regiões, né, como o Norte e Nordeste, que às vezes é pouco lembrado, é muito interessante quando a gente foi conseguindo acessar essas regiões, conhecendo os profissionais e estudantes de lá, a gente sempre vê assim, ah, é muito legal, tá encontrando aqui o pessoal que a gente estuda, que a gente ouve falar, tudo mais, mas o pessoal não tinha noção como está sendo muito bacana conhecê-los, porque a gente estava ressignificando muita coisa. Né? A gente estava tendo acesso a uma psicologia do esporte que não era divulgada, que não era compartilhada, muitas histórias interessantes, importantes. Então, realmente, a gente começou a ter acesso às histórias da psicologia, a real psicologia do esporte brasileira, né? Sim, de fato. E vem cá, a gente falando um pouquinho sobre um pouco desse histórico da Abrapesp, sobre como você chegou. Muitas pessoas, né? A gente tem sempre essa coisa, a gente sempre fala isso entre nós psicólogos do esporte, né? Poxa, quando a gente vai falar sobre psicologia do esporte, a gente ainda precisa apresentá-la ainda para os nossos colegas da profissão, né? Explicar assim, pô, o que é a psicologia do esporte para o próprio psicólogo, depois a gente vai passar para outro momento que é para a sociedade, para as pessoas com quem a gente trabalha, né? E tem muita gente envolvida há muito tempo, e às vezes a gente fica tão fechado no nosso mundo que a gente esquece que existem tantas outras áreas da psicologia, né? E também temos essa possibilidade com diálogo com as outras áreas da psicologia, né? Eu queria saber de você como é que está esse diálogo, a Sebrapesp se comunica com os outros conhecimentos PSIs, né? Eu acho que nesse ponto a gente tem o FEMPB, né, que é o Fórum das Entidades Nacionais de Psicologia, em que a gente se reúne, né, com certa frequência, agora virtualmente. Então, esse já é um espaço garantido, digamos, de interlocução com as outras áreas. E é muito curioso, porque eu concordo com você, que muitas vezes a gente tem que explicar, olha, isso aqui é pauta também para a psicologia do esporte, a psicologia do esporte também é isso. Né? Eu me lembro de numa das reuniões, eu falar assim, olha, sempre que a gente falar esporte, leiam práticas corporais, culturais e de movimento. Aí eu vi alguns olhinhos brilharem, né? Porque parece que quando a gente fala psicologia do esporte, a gente está falando só daquele esporte de alto rendimento, aquele modelo de federação. Aí quando eu falo, olha, pensem no espectro, práticas corporais, culturais de movimento. E pareceu fazer mais sentido, e pareceu realmente que naquele momento as pessoas entenderam que a área da psicologia do esporte era muito mais ampla do que a gente imagina. E aí a gente abre um pouco mais os canais, né? Aí nesse ponto aí já abre com psicologia de cara, né? Psicologia social, educacional. A gente teve agora, recentemente, a gente recebeu um convite da SBPOT, que é a de psicologia organizacional do trabalho, para a gente escrever um capítulo de recomendações da Abrapesp diante da pandemia, né, da Covid. E aí foi muito legal, porque a gente escreveu um capítulo em parceria com o pessoal das emergências e desastres, com o pessoal da ambiental e com o pessoal do trânsito, né? Então, foi muito legal construir isso nessa interlocução com as outras áreas. Então, eu acho que aos poucos a gente tem conseguido demarcar um pouco essa ideia de que, olha, a psicologia do esporte não é só o esporte de alto rendimento, competição, federação, etc. Né? Mas é um processo ainda que eu acho que a gente ainda tem um bom caminho para percorrer. Olha, vou fazer um momento, hashtag fica a dica, hein? Para a associação. Porque é muito interessante isso, porque escrever um capítulo com SBPOT, com a Associação de Emergência e Desastres, né? Eu comecei a pensar aqui no hospitalar, na jurídica, e tem tantas outras áreas da psicologia. Eu abri rapidinho também com o site, tem diversos assuntos aqui, diversas associações que eu nem sabia que existiam dentro da psicologia. E será que a gente consegue costurar alguma coisa com cada uma dessas abordagens, outro assunto também interessante. Acho que cada uma dessas áreas, né,
Porque eles têm muito que aprender com a psicologia do esporte, olha que arrogância, mas a gente também tem muito que aprender com eles, né? Então, assim, existe muito assunto, sim, que se entrelaçam, né? Então, será que é possível um belo dia construir alguma coisa com... fazer uma publicação com cada uma das áreas? Eu acho que não é tão difícil, porque, assim, para mim, onde tem corpo em movimento, né, tem psicologia do esporte. Onde tem um ser humano se movimentando, tem psicologia do esporte. Então, assim, você vai pensar isso em várias esferas, né? Se você tem ali uma pessoa que, ao se movimentar, ela sente dor, você tem um campo para psicologia clínica, para psicologia hospitalar, e você tem para psicologia do esporte. Né? Se a pessoa se movimentando, ela brinca, ela aprende, você tem um campo para educacional, né? E por aí vai. Então, eu acho que quando a gente abre essa perspectiva do que a gente está entendendo como esporte, do que a gente está entendendo que é o campo da psicologia do Uhum. esporte, a gente de fato abre para essas interlocuções facilmente. Olha, e um pouco nessa pegada aí, né, das outras áreas conhecer a psicologia do esporte, o Fernando fez um comentário aqui, graças a Tabata, aprendi que a psicologia do esporte vai muito além das metas. Aí bota os riozinhos aqui. Sim, Fernando foi meu aluno. Isso é legal porque quando a gente fala de psicologia do esporte para os psicólogos do esporte, digamos assim, o que a gente sempre lembra, né? A gente se lembra de metas, a gente se lembra de regular a ativação, a gente se lembra de motivação, a gente se lembra de coesão grupal, né? Psicologia do esporte é isso? Isso é o basicão. Mas, né, e aí eu já tô saindo um pouco da relação com outras áreas da psicologia e indo para a relação de outras áreas do saber. Mas quando a gente entende que o fato de esse meu fazer enquanto psicólogo do esporte, ele vai estar atravessado, por exemplo, pela história do esporte, por questões sociais e culturais daquele esporte. Então a gente abre bastante o leque de opções, né? Eu, por exemplo, caminho muito proximamente da filosofia do esporte, às vezes até das neurociências, né? Tem um pessoal aí trabalhando com TI, com tecnologia e fazendo mineração, trabalhando com banco de dados, né? Do que se tem de dados dos atletas. Então, eu acho que a gente precisa respeitar o basicão da psicologia do esporte, claro, tradicional, mas entender que esse diálogo ele não precisa ser só dentro da psicologia, né? Ele pode realmente abrir aí para essas outras áreas. Interessante essa conversa com outras áreas também. E fala um pouquinho mais sobre essa aproximação também da... Existe uma aproximação tradicionalíssima desde o comecinho com a educação física, né? Nossa história, né? Então fala um Educação pouquinho física sobre... de cara. É, tá a Gislana aí que não nos deixa mentir isso. Mas como é que sim, existe hoje também uma aproximação com as outras profissões também, fora da educação física? Olha, eu acho que muito, assim. Por exemplo, a Brapesp recentemente fez uma parceria com o Instituto de Estudos Superiores de FAF, aqui de Portugal, né? E a nossa primeira parceria foi exatamente no curso de gestão, né? Marketing esportivo, gestão esportiva. Então, de Uhum. cara, a parceria começou, né? Não foi nem diretamente com psicologia do esporte, foi entendendo essa relação psicologia do esporte já com a gestão esportiva, né? Algumas parcerias que eu tenho pessoalmente, elas vão encontrar aí essa relação no campo, como eu falei, da filosofia, às vezes até da antropologia e das neurociências, né? A Kátia, que faz um trabalho fantástico dentro da perspectiva da história, né? Pegando a questão das narrativas, né? Entendendo essas narrativas dos atletas, e ela também bebe da fonte da sociologia do esporte, né? Eu tô falando Kátia aqui porque ela foi a fundadora da Abrapest, né? Assim, para Sim, sim. contextualizar o pessoal. Tô falando de Kátia Rubio. Então, assim, pensar a Abrapest, eu acho que é também pensar essa ligação com essas outras áreas, né? E aí, é engraçado quando as pessoas perguntam assim, precisa ser psicólogo do esporte para participar da Abrapesp, para, enfim, não necessariamente se associar, mas participar dos nossos eventos. Não, você precisa gostar da psicologia do esporte, né? Não importa se você vem de uma outra área, não importa se você é estudante, é profissional, né? Quem gosta da área e está disposto ao diálogo é bem-vindo, né? Eu acho muito importante a gente frisar, porque cada área tem muito a contribuir. Entende? Então, claro que cada um vai contribuir do seu olhar, né? Que é aquela velha história que a gente sempre fala, a gente tem
a gente parte de mãos dadas com a educação física, né? E aí, do mesmo jeito que eu, como psicólogo, não vou ficar prescrevendo treinamento, o pessoal da educação física não vai ficar fazendo um trabalho de preparação, aplicando testes psicológicos, coisas que também não são da alçada deles. Mas a gente pode caminhar de mãos dadas, né? A gente pode trabalhar na perspectiva interdisciplinar, né? Tomar decisões conjuntas. Então, eu acho que é muito bem-vindo quando a gente tem outras áreas. Sabe que essa sua fala me fez lembrar de um evento aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar agora qual era a temática do evento, mas eu lembro que na lista de presença tinham profissionais da administração e da arquitetura. Assim, da educação física sempre aparece, fisioterapia também costuma aparecer, nutrição, pedagogia também, volta e meia aparece alguém ali. Mas quando eu vi administração e arquitetura, né, tomei um susto assim, né? E aí, quando acabou o evento, fui conversar com eles, né? E o que vocês acharam? O que fez vocês chegarem até aqui, né? E muito interessante que os dois falaram isso. Ó, nós trabalhamos com. Eles não se conheciam, tá? Pessoas, áreas de empresas diferentes. E um estava trabalhando com um projeto esportivo e queria entender um pouco da temática, poder pensar melhor o trabalho dele, né? No caso do administrador, para poder ver o ser humano e saber de que maneira ele deveria trabalhar, tratar, saber se relacionar com isso. E o arquiteto, ele tinha um projeto, eu não lembro se era de um ginásio, mas tinha um projeto de construir algum espaço esportivo, e ele queria entender o que se passava pela cabeça das pessoas que viviam esse mundo, para ele poder pensar esse projeto. Isso é muito legal. E isso é muito interessante. E eu tive uma experiência similar uma vez, uma vez representando a psicologia, num evento sobre o sistema prisional, né? E aí falar um pouco sobre a importância da atividade física no sistema prisional e tudo mais. Tinha um arquiteto lá também, uma turma de arquitetura com o seu professor, falando exatamente isso. Queremos entender o que é o sistema prisional para podermos pensar em projetos para a construção, né, desse mundo, né? Muito interessante Inclusive, isso. quando a gente tem ações, a Abrapesp também é parceira do PROD, que é um programa, além de ser ruim de data, eu sou ruim de sigla. Eu acho que é Programa de Desenvolvimento Humano através do Esporte ou algo assim, que é vinculado ao pessoal do CPUSP, e eles têm um projeto que chama Vidas Ativas, né, que busca, de fato, contribuir para que as pessoas sejam mais ativas, para que a população, de um modo geral, seja mais ativa. E cada vez mais, eu tenho uma amiga que conversa muito da arquitetura, não tem como a gente pensar isso sem envolver arquitetura e urbanismo. Né? Uhum. Como que as pessoas vão se movimentar mais numa cidade? E ela me fala muito isso, ela constrói metrô. Ela fala assim, não importa como, comece a construir metrô. As pessoas naturalmente vão andar mais. Né? Então, a gente entendendo essa perspectiva de como as cidades são organizadas, de como os espaços são organizados, é só assim que a gente consegue contribuir para pensar populações mais ativas. Porque as pessoas se movimentam dentro de uma cidade, elas não se movimentam aleatoriamente, né? Elas se movimentam dentro de um contexto. Então, essas discussões que a gente tem feito nessa parceria com o PROD também são muito legais para pensar, porque é uma questão de saúde pública, né? A inatividade e o sedentarismo. Então, na hora que você foi falando, eu me lembrei de cara. Olha, e vou aproveitar um comentário que surgiu aqui agora, que isso também já nos leva para um outro ponto também, que eu não sei se já ouviu falar dele, um tal de Rodrigo Pieri. Vagamente. Então, para quem não Mais conhece o Rodrigo conhecido como Pieri, Marília Gabriela. não vamos explicar por que não, deixa as Desculpa, pessoas gente. imaginarem qualquer Caí coisa no sobre isso. foco. Tá. Mas vamos explicar por que não, deixa as pessoas imaginarem um monte de coisa dele. Tá. Bem, Rodrigo Pieri, psicólogo do esporte, também professor da cadeira também aqui no Rio de Janeiro, também já é membro da SOPERJ e também é membro da Abrapesp. E ele escreve aqui: é um sonho realizado ver o diálogo entre as associações, ainda muito mais bem representadas, que venham frutos. Vamos trazer vamos em cima desse comentário dele aqui, né? Também, olha só o que a gente está fazendo hoje, né? Uma conversa entre associações, uma nacional, uma regional, né? E aí, como é que está esse cenário nacional? Muitas associações por aí ou não? Como é que está o diálogo da Associação Brasileira com os estados? Assim, a gente tem vários caminhos para pensar. Né? Primeiro, a gente tem essas parcerias mais regionais, que eu acho que elas acontecem, seja pelos CRs, né? Eu acho que a SOBERJ tem se mostrado uma associação muito sólida,
né? Então é bem legal a gente poder pensar também essa parceria do mesmo jeito que a gente pensa o pessoal do Norte e Nordeste, né? Então, em termos de pensar a Abrapesp com relação a essas associações estaduais, eu acho que a gente tem feito, nesse trabalho que eu falei de descentralização, né? E a gente tem tentado também, é uma política, acho que das últimas gestões, e a gente tem mantido isso, de também ter aproximação com outras associações, sejam brasileiras ou até internacionais. Né? Uhum. Então, hoje, lembra quando eu falei no começo, qual é o objetivo da Abrapesp? É fomentar a psicologia do esporte no país. É isso. Né? Então, a gente hoje, inclusive, tem uma política dentro da nossa comissão de comunicação, alguém posta alguma coisa, marca a Abrapesp, é psicologia do esporte, faz um trabalho sério, a gente reposta. Né? Não precisa ser alguém vinculado à Abrapesp, não precisa ser alguém... A gente quer que a psicologia do esporte no país seja forte. Né? E para isso a gente não vai conseguir construir isso sozinhos. A gente só vai conseguir construir isso se for na parceria com pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, eu acho muito, muito bacana, né? Concordo com o que o Pierre falou, que isso continue dando frutos. É importante falar aqui também do GT da Ampep, que é um espaço que tem sido muito bacana para pensar essas aproximações, né? Para quem não sabe, é o grupo de trabalho de psicologia do esporte Eu da pedi para você Associação falar. Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E aí lá a gente não entra muito no mérito de qual associação cada um tá, porque lá o objetivo é pesquisa, né? Mais a parte científica. Mas é interessante que a parte, como é um espaço que coloca as pessoas para dialogar, então eu acho que naturalmente dali as pessoas já vão fazendo outras parcerias, né? Para além daquele espaço, né? Para além da questão científica. Então eu acho que o fato da gente ter constituído esse grupo desde 2016, acho que sim, 2016, isso tem agilizado, né, esse processo também de parcerias entre as instituições. Você falando isso, falando sobre a pesquisa, me fez lembrar, e voltando à primeira pergunta que eu te fiz no começo da live aqui, sobre quem compõe a associação, né? Então, se a gente for no congresso, nós vamos ver batendo papo no corredor, dividindo o espaço, dividindo mesa ali, vamos ver desde pesquisadores, né? Desde mestres, doutores, pós-doutores, professores, especialistas, alunos, né? Pessoas recém-formados, né? A esse espaço, essa integração grande, né? Isso é uma coisa muito bacana de se ver nos eventos nacionais. E outra coisa também, estava aqui pensando, me bateu essa coisa agora aqui da mobilidade humana, né? Você falou do metrô, lembrei disso aqui agora. Nessa interlocução com outras áreas, né? Essa coisa não da psicologia do esporte, mas da atividade física do exercício está ocupando a cidade, né? De estar nas praças, né? Quando a gente vai falar sobre a construção de ciclovias, a gente também está falando da nossa prática, né? O ir e vir junto com a atividade física. A gente também está falando sobre o espaço para caminhada, espaço para a utilização do espaço público, né? A gente está falando de políticas públicas também, né? E assim, a Abrapesp ela chega a ser chamada também para outros diálogos fora a psicologia do esporte, ou geralmente, tanto mídia quanto outras instituições, falou em futebol, falou em Olimpíada, chama a Abrapesp, ou também volta e meia é chamada para outras articulações, outras temáticas? Olha, eu estou tentando pensar aqui. Na verdade, eu acho que ela é mais chamada... A gente recebe, acho que quase semanalmente, algum pedido assim, de alguma matéria, ou algum comentário, ou algum, né? Então, as pessoas recorrem bastante à Abrapesp, como um espaço mesmo de alguém com algum espaço com referência, né, de pessoas que vão poder falar sobre o esporte. Mas na maioria das vezes é muito amarrado em algum fenômeno esportivo. Quando a gente tem essas parcerias que você está citando em termos de políticas públicas, aí elas não são muito da mídia. Elas são, por exemplo, a Abrapesp faz parte da REMES, que é a rede... Gente, são ruim de sigla de novo. Acho que é Rede de Esporte para a Mudança Social. Eu acho que é isso que significa a sigla. Que às vezes tem Se não for, é algo parecido. É por aí. E a REMES tem muitas ações de esporte na rua, algumas políticas públicas nesse sentido. Já citei aqui o PROD no CPUSP. Então, a gente tem algumas parcerias. Não é que a Abrapesp é chamada, né, pontualmente.
mas é que a gente tem algumas instituições parceiras para pensar as políticas públicas. O que a gente tenta também é estar atento, né? Estou lembrando aqui de algumas situações que a Abrapesp pôde participar em alguns projetos de lei, algumas discussões em Câmara, no Senado, né? Você mesmo representou um dia desses lá, então, em alguns desses momentos, às vezes a gente é chamado, às vezes não, às vezes a gente cata o espaço lá dentro e fala, ó, deixa a gente falar sobre isso, que é importante, né? Então, essa participação que eu lembrei sua foi, agora você vai ajudar na minha memória, mas se eu não me engano foi de assistência psicológica, né, nos clubes esportivos no Brasil. Eu estou tentando lembrar o número da lei agora. Se alguém souber aí, Pô, eu tô lembra o número tentando, da eu não tô lei. conseguindo nem lembrar o título, o número da lei. Vamos lá, é um projeto de lei tal, número tal, que surgiu na época que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, era senador, né? E criou um projeto de lei que era assistência psicológica no futebol profissional. Ponto. Esse era o começo. E que depois foi se desenvolvendo, foi alterando e passou a ser um projeto para. É. Não, e foi importante essa representatividade, porque como é que você está falando de psicologia do esporte, né, desculpa, de assistência psicológica, sem consultar profissionais de psicologia do esporte? Sim, sim. Né? Na discussão não tinha ninguém da psicologia do esporte, a gente começou a cavar. Peraí, você está falando de assistência psicológica do esporte, mas existe essa área, não vai chamar, não vai dialogar, né? Então a gente faz essas provocações também. E sabe o que é interessante? Além das pessoas pensarem em projetos e falando da psicologia do esporte sem chamar, eu não vou nem dizer que é não chamar o psicólogo do esporte, não, sem chamar a psicologia para a conversa, né? Isso, E é muito interessante porque quando a gente pegou o projeto ali, é frio, né, cru ali, era completamente desconexo, né, com um propósito, né, não vou entrar em detalhes não, mas, né, assim, você, cara, precisa mudar tudo aqui, né, então aí começa todo um processo de bastidores para poder ajudar a construção, sugerir, e aí levou um tempão ali para poder fazer a consulta pública e apresentarmos, né, era a segunda rodada já de consulta pública, e é muito doido estar ali naquele espaço, assim, você vê os representantes, né, do país ali que vão pensar, que pensam as leis, votam nelas, né, e tentam botar a coisa para funcionar, mas o quão frágil é tudo, né? Assim, você está ali para apresentar a psicologia brasileira, apresentar a associação, ela nessa função social também de incentivar o trabalho e a cientificidade também, mas você tem que fazer força para se fazer presente, né, para poder construir, poder melhorar a política que está sendo construída, né? mas eu tenho outra história para contar, que é uma história boa, que foi na gestão da Luciana Ângelo, da Lu, que houve um projeto de lei do deputado José Mentor que procurava proibir a transmissão, o projeto era esse, banir a transmissão televisiva de lutas não olímpicas. Uhum. Porque a alegação era de Não que... olímpica. Esse era o título. Se não foi isso, é algo parecido, mas tinha um termo não olímpicos e eu vou explicar por que isso me marcou. Porque a lógica desse projeto de lei era que isso ia tornar crianças violentas. Então, na lógica deles, se a criança assistisse essas lutas não olímpicas, ela ia se tornar, ela ia ter comportamentos violentos. Felizmente, aí isso foi muito legal. A gente foi consultado para emitir um parecer para poder dizer se de fato, se a criança assistisse essas lutas, ela ia ter comportamentos violentos. Então, assim, foi muito bom saber que as pessoas puderam contar com a Abrapesp para poder falar sobre isso. Uhum. E foi muito interessante, porque quando a gente leu o projeto de lei, claramente a pessoa estava querendo banir o MMA, né? Estava sendo bode expiatório, e ela coloca lutas não olímpicas, e aí capoeira, por exemplo, não ia poder mais passar na televisão. Eu acho que nessa época nem karatê estava no quadro olímpico. Karatê também não tá, nem sei se vai, porque não sei se vai ter Olimpíada, então assim... Taekwondo também não sei se estava não, porque Taekwondo é coisa recente nos jogos também, né? Quando já tá, desde Já a estava? década de 80. Mas, assim, o fato é que a gente precisou fazer esse apanhado de primeiro explicar o que são essas modalidades, né? Para depois explicar sobre o comportamento infantil. Então, quando eu falo a gente, no caso, fui eu, Luciana Ângelo e Cristiano Barreira, né? A Lu, porque na época estava na presidência, e eu e o Cris, porque a gente estuda lutas, né? Então a gente foi consultado e acionado para poder fazer isso juntos. Então, depois a gente soube que esse parecer nosso
foi levado em consideração, foi apreciado, né, pelo juiz e foi um peso para que esse projeto de lei não passasse. Então, a gente fica muito feliz de se, por um lado, às vezes as pessoas decidem coisas sobre assistência psicológica ou não, sem nem consultar um psicólogo, por outro, ainda tem momentos que a gente é consultado e que dão um voto de confiança de, ó, estamos falando de psicologia e esporte, vamos ter essa associação aqui, vamos chamar. Né? Então, é bom também contar o outro lado, para não ficar achando que é só coisa ruim. Não, é interessante porque são ações que, eu vou dizer a sociedade, assim, a sociedade psicológica, da própria psicologia do esporte, às vezes não sabe o que acontece, né? Isso. Então, volta e meia a associação, seja lá ela regional ou nacional, ela está envolvida em ações que não são públicas, né? Quer dizer, é para o público, mas não aparecem, né? São os trabalhos de bastidores. A gente demorou, a gente esperou, né, ter a resolução para ver se o projeto de lei ia passar, não ia. E depois, quando tudo se resolveu, a gente escreveu e publicou sob forma de artigo na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, que aí eu já aproveito para divulgar também. Boa! Bem lembrado, por favor. Que é uma revista que funciona em parceria com a Abrapesp, né? Ela não, digamos assim, ela não é da Abrapesp, mas ela tem essa parceria. Hoje quem está à frente é a professora Gislane Mello. Então, é um canal importante também de divulgação, né? Eu acho importante falar disso porque eu acabei de falar do FEMPB, que é um braço importante dentro do sistema conselhos, né, de psicologia, mas a gente tem a revista também, que é um braço importante na parte científica. Porque quando eu falo que o objetivo da Abrapesp é fomentar a psicologia do esporte no país, eu estou falando de duas frentes. Eu estou falando da frente de pesquisa, de investigação científica, e eu estou falando da parte de atuação profissional. A gente não pode, né, ir só para um ou para outra. A gente tem que entender que as pessoas atuam nessas duas frentes. E aproveitando o tema revista, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, então faço para você agora. E aí, para poder fazer parte da revista, escrever para a revista, né? Se alguém quiser enviar um artigo, o que faz, o que é preciso? Como eu sou muito boa de siglas e nomes, eu vou dar uma dica muito boa, que é jogar no Google Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Ela está na UCB, que é a Universidade Católica de Brasília, que é onde a professora Gislene Mello está. Então, achando o site, lá vão ter todas as informações sobre os processos de submissão, as formas de textos. E eu acho legal essa pergunta, porque, claro, que é importante a gente ter o que a gente chama de artigos originais, né, que vêm desses estudos científicos, mas também são muito bem-vindos os relatos de experiência. Então, você não precisa necessariamente ter uma pesquisa científica para poder submeter o seu trabalho para a revista. Se você tem um relato de experiência que ele está bem feito, você pode também submeter. Né? E a Gislane fala muito disso, né? Poxa, a gente tem uma perspectiva de fato mais democrática, né, para que as pessoas não submetam só quem faz aí uma pesquisa científica, mas parece que as pessoas não sabem que podem também, né? Então tem essa outra possibilidade. Bacana. A Adriana Lacerda, atual presidente da Soperj, ela primeiro fez um comentário que tem que ter Olimpíada. E fez uma cara de triste ali. E agora eu vou aproveitar aqui a pergunta dela e trazer também um tema que é a Abrapesp em tempos de pandemia, né? Como é que ela está funcionando, como é que está esse diálogo com a categoria, com os associados, com a sociedade, enfim. A gente aproveita aqui e fala um pouquinho sobre as projeções da associação. A pergunta dela é a seguinte: quais você acha que serão as principais demandas da área a partir da retomada gradual das atividades esportivas? Quais são eu não estou conseguindo ler direito. As principais demandas da área, tá? É que tá branco com a luz, aí tá um negócio maluco. Bom, primeiro, o que foi que a gente fez? Quando começou o período da pandemia, a gente se preocupou, né? Primeiro com algumas recomendações e entendendo, assim, recomendações para psicólogos, para profissionais de educação física, para pessoa que trabalha com arbitragem, para os atletas. Então, a gente começou a pensar quem seriam as pessoas que, de repente, precisariam ou ajudaria a ter algumas recomendações nesse momento. A gente ofereceu um certo suporte, né? Foi o que de cara a gente pensou. E também a gente fez uma campanha no site da Abrapesp
para que tanto psicólogos do esporte como outros profissionais da área e atletas pudessem colocar lá, no caso dos psicólogos, se eles tinham disponibilidade de oferecer suporte para quem precisasse, e do outro lado, se as pessoas estavam precisando de algum suporte imediato, né, para a gente poder colocar essas pessoas, né, casar, digamos assim, profissionais que poderiam atender com as pessoas que estariam precisando de acompanhamento, porque às vezes o que acontece é que o atleta não sabe nem quem procurar, né, ou onde procurar. Uhum. Ou às vezes o atleta já tem os psicólogos do esporte na sua equipe, e é legal a gente saber também até como dado, né, porque é legal a gente saber, poxa, tantos por cento dos atletas já tinham psicólogos na sua equipe e não precisavam de atendimento. Isso é um dado legal também para a gente ter, né? A gente espera que um dia, inclusive, isso seja a maioria, que os atletas não precisem ficar procurando, né, aí psicólogos, mas que eles já tenham isso nas suas estruturas esportivas. Então, essas foram as nossas preocupações mais imediatas, né? Agora, quanto à pergunta da Adri, né, das principais demandas para esse período, eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente pensar, e o primeiro que eu lembrei aqui foi a partir da pesquisa que o Alberto, né, Alberto Filgueiras, fez em parceria com a Lívia Viana, e que foi até meio polêmica essa semana, veio um pessoal me perguntar, achando um absurdo, que era esse achado de que o exercício pode fazer mal, né? Se não for feito da forma adequada, né? Se não for feito levando em consideração uma série de questões que eu acho que pra gente, da psicologia do esporte, é muito óbvio. Mas conversando com pessoas, eu vi que não era. Então foi muito interessante escutar, né? Porque aí até uma prima falou assim, mas eu entendo que pode acarretar lesões, mas que prejuízos psicológicos, como assim? Aí quando eu fui explicar para ela, eu comecei a listar, eu falei, olha, pode aumentar um traço de ansiedade que a pessoa tenha, pode reforçar um vivido aí depressivo, né? Se a pessoa estiver fazendo, só olhando um vídeo no YouTube e tentar fazer em casa, ela vai criar um comportamento extremamente aversivo a qualquer prática de movimento, e aí isso vai ser muito ruim para ela no futuro, para depois ela conseguir ter uma relação prazerosa com o esporte, com o exercício, com a atividade física, né? Então, tentando responder um pouco essa pergunta da Adriana, eu acho que primeiro cuidar dessas pessoas, né? Porque a gente tem aí, a gente vai ter, né, quando as coisas começarem a abrir, a gente tanto vai ter pessoas que estavam acostumadas a uma rotina muito pesada de exercício, mas tiveram que dar uma diminuída pela pandemia. E essas pessoas, eu estou falando de atletas, mas eu também estou falando de amadores que têm, né, rotinas puxadas e de repente tiveram que diminuir e que vão ter dificuldade para retomar. Como também pessoas que nunca se exercitaram na vida, começaram a se exercitar nesse período e como manter, né? Então é um desafio, porque eu sempre falo isso, né? O corpo se movimenta em determinado tempo, num determinado espaço, numa determinada situação. Então é muito diferente a perspectiva de se movimentar num confinamento e se movimentar depois, né? Ou manter isso. E eu acho que isso, um outro ponto interessante de pensar, como que, aí, voltando de novo para a relação com a arquitetura, né? Como algumas cidades têm repensado o deslocamento e a movimentação das pessoas pós-pandemia, né? Paris foi uma cidade que incentivou o uso de bicicletas, que aumentou ainda mais a ciclovias no período pós-pandemia, para que as pessoas não se aglomerassem tanto no transporte público. Bacana isso, hein? Então, isso para a psicologia do esporte é muito interessante de ser pensado, porque na medida em que você convoca as pessoas para andar mais de bicicleta, né, você vai oportunizando essas pessoas alguns movimentos que antes ela não precisava pensar muito, né? Que era importante, ela ouvia no jornal que era importante, mas que a gente não tinha políticas públicas para incentivar isso. Você sabe que eu vou trazer um relato pessoal recente que me fez pensar um pouco nisso, sobre a questão do você ter acesso à cidade, andar, tudo mais. Eu me aproximei do esporte quando pequena por uma questão de saúde, né? Devido a uma bronquite asmática fervorosa que surgiu aos 2 anos de idade. E, quer dizer, eu tive isso até os 16 anos.
Então, de lá para cá, raramente eu tenho uma coisa bem específica, né? Exposição severa a temperaturas baixíssimas, né? Não consigo me cuidar mal, enfim. E agora, durante a pandemia, há pouco tempo, eu tive uma crise de falta de ar. Claro, a primeira coisa que eu penso é Covid, né? Não, mas não era Covid. Porque a gente começa a sacar como é que surge, que horas do dia aparece, né? Eu estava me dando conta que um dos motivos da falta de ar estar vindo e eu não estar conseguindo melhorá-la era a falta de movimentação. Porque no dia a dia, se ela surgisse, mas era só você tomar um banho, sair de casa, se arrumar, andar até o metrô, subir uma escada, pequenas coisas, né? Dar uma corridinha para atravessar a rua, tudo isso faz a gente, né, expectorar, faz a gente respirar melhor, faz o corpo ficar em movimento. Isso já lida, já. Se eu estava com o pulmão congestionado, ali já era limpo na hora e tudo mais. E não ter acesso à rua, não ter acesso a essa movimentação base, eu estava com dificuldade de me ver sem essa falta de ar. Muito interessante isso. A quantidade de pessoas frustradas que conversaram comigo falando assim, eu não consigo mais fazer flexão, né? Pessoas que estavam acostumadas a fazer determinados movimentos começou a tentar em casa uma rotina de exercício e não conseguia mais e cansava mais rápido. Fora os atletas, né? Eu acho que os atletas é o mais óbvio, né, da gente se preocupar mesmo, porque esses atletas, quem está no alto rendimento, né, a Adri até colocou a carinha de choro, tem que ter Olimpíada, mas de fato, para quem é atleta, como que fica o seu cronograma? Como que fica a sua periodização? As metas, né, vamos voltar para as metas. Uhum. Como que fica isso se você não tem uma certeza de quando vai ser a sua próxima competição? Mesmo os atletas de modalidades não olímpicas, tem muitas modalidades que ainda está tudo parado. Então, como que você vai fazer um treinamento? Né? Vai ser voltado a quê? Olha, Tabata, Pergunta, mas eu não consigo ler. assim, a gente já está nos últimos minutos aqui, a gente está bem na reta final mesmo. Eu vou fazer assim, o que a Adriana nos traz aqui é um contraponto, né? Tá bom, tem contrapartida, algumas pessoas têm se adaptado muito bem à rotina de exercício dentro de casa, tendo tempo para se exercitar, o que antes não acontecia, né? Exatamente, que eu acho que esse é o desafio. Quando acabar a pandemia, como que você vai oportunizar que essas pessoas mantenham esses hábitos adquiridos? Isso eu acho que vai ser um desafio pra gente. Uhum. Tabata, o cronômetro aqui não começou a rodar ainda não. Eu acho que temos alguns minutinhos ainda. Mas a gente vai começar a conduzir para o final. E aí no finalzinho a gente vai soltando Parabéns no papo. tempo, viu? Olha só, depois o pessoal fica falando, eu não sei por quê. Por enquanto ninguém escreveu salva live. Então, se eu não salvar, a culpa não é minha. Mas vamos lá. A Adriana já mandou um aqui, ó. Exatamente, ela tava de olho. Eu até gosto de esquecer até qual era a pergunta, mas é a parte final. Bem, eu quero que você fale um pouquinho como é que as pessoas podem se aproximar da associação da Abrapesp. Me conta aí. Se eu quiser ser um associado, se eu quiser estar mais envolvido, o que eu preciso fazer? Salva a live. Olha, assim, primeiro, a Abrapesp sou eu, é você, né? São pessoas. Então, eu acho que a gente tá aqui sempre aberto, seja individualmente, seja nos nossos próprios canais, né? Então, é muito legal como às vezes as pessoas comentam algumas coisas, marca a Abrapesp, e quando a gente reposta, a pessoa, poxa, a Abrapesp repostou, mas é claro, né? A gente quer mesmo que os bons trabalhos sejam divulgados. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você pode simplesmente entrar em contato com a gente pelas redes, né? Fazer parte dos nossos eventos, né? Divulgar, se a pessoa tiver um evento, entrar em contato com a gente também, não só marcar, mas entrar em contato com a gente, divulgar também, para poder fazer parceria. Então, eu acho que tem N formas. E para quem quiser se associar, tem no site todo o passo a passo, né? Para se associar. Então, eu acho que é importante ressaltar que a gente está aqui disponível e, como eu falei, não necessariamente a pessoa ser psicólogo ou mesmo da educação física, mas se ela tiver um interesse em psicologia do esporte, né, ela vai ser bem-vinda. Bacana, bacana. Olha só. Só para ressaltar que eu vi o Eric falando aqui da questão, só para deixar passar de Sim. ressignificação, né, desses momentos na pandemia, mas assim, isso é algo que realmente a gente precisa pensar, porque como é um momento que exigiu da gente uma série de mudanças, né? Como que isso aconteceu e como que
vai acontecer na nova mudança, né? Porque não vai ter o novo normal, vai ser uma outra mudança, né? Vai ser um outro momento. Então, essa ressignificação que já aconteceu e a outra que vai vir. A gente tem que estar muito atento, né? Tá. Tabata, antes que o cronômetro apareça aqui, eu vou fazer o agradecimento, né? Tô rindo, porque Eu segurei o riso aqui algumas vezes. aqui no chat, tô falando disso. Desculpa. Não, eu seguro aqui a onda um pouquinho para não rir durante os comentários aqui. Mas, primeiro assim, quero te agradecer muito, muito, muito. Você é a parceirona nessa luta aí da psicologia do esporte, da psicologia. A gente nem falou né, uma coisa que o Pierre vem falando muito nas lives dele com relação às diversas áreas da psicologia, as abordagens e tudo mais, né, mas também tem esse papel aí de dialogar com diversos conhecimentos teóricos também, é muito interessante a gente ver isso. Mas primeiro te agradecer, aqui em nome da associação, da SOPERJ, a sua presença, acho que ajudou muito, contribuiu muito, e espero que as pessoas possam estar mais próximas para que a cada ano, seja online ou presencial, não importa, que os próximos congressos encontros nacionais possa ser cada vez mais cheio, com os estudantes, com os profissionais, as pessoas congregando, né, sempre se unindo aí e afinando, né, as relações, né. Mas vai lá. Não, Vai você agora. Prazerzão. Inclusive, 10 dias atrás você também estava me entrevistando. Eu acho que se tiver a terceira, eu já peço música. Né? A terceira vez entrevistada pelo Orcioli, já dá para pedir música. Mas, assim, é importante ressaltar que a Abrapesp também é um espaço muito plural. A gente busca muito isso, né? Acho que eu esqueci de mencionar, e não esqueci, mas não ressaltei, acho que isso é importante. Tanto no sentido de descentralização, da gente pensar a psicologia do esporte que se faz nos diferentes lugares do país, a questão das abordagens que você falou, a questão das diferentes formas de atuação. Então, a gente não trabalha com a perspectiva de somente a atuação X ou Y da psicologia do esporte seria, enfim, a melhor ou não. A gente tem pessoas que trabalham com várias perspectivas, com várias áreas de atuação, e é importante que a gente mantenha, né, essa diversidade e esse respeito pelas diferentes formas de se fazer a psicologia do esporte. Bacana, bacana. Olha, temos um tempinho ainda, vamos até a live cair? A gente está aqui todo mundo fazendo uma força-tarefa para ele salvar a live e terminar no tempo que a gente está apressando quando nem precisa, tá vendo? Tá, então olha só, vamos encerrar direitinho também, para ficar bonito na foto. Alguns comentários bacanas aqui, não vai dar para lembrar de todos, o Wilson acabou de entrar aqui a acenar, a Rosiane Pacheco falando que Tabata é perfeita, tantas outras pessoas que passaram por aqui. Eric também fez mais um comentário. Eric, desculpa, não deu para ler. Mas, novamente, então, agradecer muito. Vai fechar na cara aqui. Cortou o Eric, vai fechar na cara. Adriana, tá vindo bem, mas agora... Mas, olha só, esperamos, então, que no fim dessa pandemia nós conseguimos fazer nossos encontros com mais segurança. De fato, nossos trabalhos ressignificados, a psicologia do esporte com novos olhares também, novas perspectivas, novas produções aí. A psicologia tem 50 e poucos anos só oficialmente, mas de prática muito mais, mas temos muita coisa a ser escrita ainda, né, a ser produzida. Só que nesse bate-papo aqui a gente já viu possibilidades infinitas aí, né? Espero que a SOPERJ aqui no Rio de Janeiro possa criar esses vínculos, esses laços, e a Abrapesp nacionalmente, e que possamos estar continuando construindo e plantando e colhendo frutos disso tudo aí. Sim, e que a Abrapesp seja uma inspiração também para outros estados, né? Porque eu acho que o trabalho que vocês têm feito, ele está muito sólido. A SOPERJ. A SOPERJ. Quem confunde aqui sou eu. Tá vindo bem, agora sou eu que estou confundindo a SOPERJ. Mas é isso, eu acho que a SOPERJ é uma inspiração muito boa para os outros estados, as outras regiões, porque é isso, tem feito um trabalho muito sólido, então não tem nem o que falar, a Abrapesp já é parceira, contar com a gente sempre. Tá certo. Tabata, um grande beijo no coração, prazerzão. Da próxima vez que se encontrar numa live, você vai ter direito de escolher a música de fundo. Tá bom. Tá certo? Vou agradecer todo mundo que passou por aqui. Pessoal, muito obrigado. Isso aqui vai ser salvo. Se tudo der certo, vai conseguir salvar direitinho. Vai estar lá na página do Instagram da SOPERJ. Vai para o YouTube da SOPERJ também. Então, quem não conseguiu assistir, recomenda, manda lá.
e já está marcado aqui para a história. Tá bom? Tabata, um grande beijo. Adriano, também obrigado por tudo. Boa noite, Reloginho entrou, 20 minutos para encerrar com calma. Pessoal, boa noite. Até a próxima, todo mundo.